Paz, queridos. Aqui quem fala é o Jefferson. E a Lana. Somos criadores do podcast Casal Bem Sucedido, um podcast voltado para casais que querem crescer e se desenvolver. Fomos direcionados por Deus para ministrar e liderar famílias através da palavra. O tema do nosso vídeo de hoje é como viver o chamado de Deus no casamento. E hoje temos no nosso podcast um casal convidado para junto conosco falar um pouquinho do como é viver no dia a dia o chamado de Deus para as nossas vidas. São eles um casal direcionado pelo Espírito Santo, com temor ao Senhor, e eles têm vivido uma vida cheia de batalhas, mas também têm sido grandiosamente abençoados por Deus. Então eu quero já dizer que vocês sejam muito bem-vindos, né, Tânia e Alex. E obrigada por vocês terem aceito esse nosso convite de falar um pouquinho mais da vida de vocês. Nós que agradecemos. Obrigada pelo convite, pela confiança também. E nos sentimos honrados. Honrados por Deus e honrados por vocês e por esse Ministério de Casais. Amém. Tânia e Alex, com toda essa experiência que vocês já tiveram, né, de sair da cidade natal de vocês, virem para um local totalmente estranho, novo, acredito para vocês, né? Conta um pouco como é que foi esse processo dessa mudança para cumprir o chamado que Deus fez em vocês, deixar a família, amigos, e o ministério era bem estruturado, né, como a gente estava já conversando, né? E vir para um lugar totalmente novo. Conta essa história, como é que foi isso? Quer começar? Sim, tem. Primeiramente, né, quero agradecer pelo convite e é um prazer para nós também estar fazendo parte desse, somando com vocês nesse maravilhoso aí podcast. E para nós tem sido assim bem desafiador, foi uma renúncia, né? Quando Deus falou conosco que teríamos outro lugar para pisar, novos horizontes, né? Uma parentela, até um novo povo, né? Sim, tudo diferente. Sim. Assim, a princípio foi bem, tipo, Senhor, como vai ser, né? Mas colocamos Deus na frente e falou, vamos lá. Se foi Ele que mandou, Ele responsabiliza. Sim. E... Vamos até como base, né, a história de Abraão na Bíblia, né? Para sair da parentela e vamos para um lugar novo. Sim, e quando a gente estava nessa preparação mesmo, ouvindo a voz de Deus, já vinha de uns 3 anos para cá, Deus preparando a gente para viver essa nova história aqui. E Deus sempre falava com a gente exatamente sobre a história de Abraão, sabe? E de um ano para cá, assim, né? Antes da gente vir para cá, dentro de um ano, Deus foi preparando a gente de forma muito dura mesmo, assim. Porque algumas pessoas, né, Deus estrutura e tira da terra. Como Abraão. Abraão saiu da terra dele, ele tinha tudo, né? Sim. Tinha tudo, mas para nós, Deus foi estreitando as coisas, assim. Foi tipo assim, ó, você não precisa se apegar a nada, sabe? O que eu tenho para você, sim. Total dependência, até a gente ter a certeza, né? O mais forte para nós foi que ele falou, né? Desapegue de tudo e de todos. E de todos. Foi muito forte, nós, foi sim. uma palavra bem forte. E vocês conversando assim, foi até um pouco assim, meio que vocês quiseram renegar num primeiro momento, né? Muito! Esse chamado, né? Mas Deus falou, não, vocês vão. Sim. Porque a gente tinha a gente sabe do que Deus nos chamou para fazer, porém, nós como seres humanos, a gente cria uma história, né? Deus fala com a gente e a gente faz um percurso totalmente diferente daquilo que Deus já fez, né? E quando Deus nos convidou para estar aqui em Blumenau, eu disse, meu Deus, eu nunca imaginei que fosse assim, sabe? Eu achei que a gente ia e voltava, e eu disse, não, você vai agora, sabe? Não sei por quanto tempo, mas a gente tá aqui. Mas vai firmar os pés lá. Exatamente. E a cumplicidade de vocês nesse processo do desafio da mudança, como foi para vocês? Mas, pra mim, assim, meio que no começo, assim, eu reneguei, né? Fiquei, tipo, não quero, ainda fiz, mas, sei lá, amor, vem cá, vamos conversar. Sim. Né? Se foi Deus que mandou, então ele se
Então a gente foi concordando um com o outro ali, meio que... Sempre pedindo orientação ao Senhor, sim, né? Sim, sim. Para que Deus sempre falasse comigo, mas não só comigo, com Ele também. Sim. Né? Que a gente tem que ter essa... Que ele entendesse que não era só para você. Exatamente, exatamente. E quando, primeiro Deus falou bastante para ela, né? E a chama ardeu no coração dela, né? E eu fiquei ainda meio que lutando ainda contra, mas Deus, minha família, o ministério, e como vai ser, né? Mas aí Deus fez um mover e eu falei, aí eu entendi, eu falei, não. E é engraçado, né? Chegou. Como a gente observa que a mulher tem essa sensibilidade mais apurada, né? Para escutar a voz de Deus. Eu sei que por nós também, a Alana escuta assim em todo momento, eu às vezes reluto um pouco, É né? mais Então, sensível, né? isso. E cá estamos. E assim, entre vocês mesmo, assim, falando da união como casal, pois agora vocês estão por conta, né? Antes tinha família, tinha todos os conhecidos lá, né? Quando vocês saíram de lá e botaram os pés, né, numa terra até então desconhecida. Para nós estranha, sim. Para Isso. nós totalmente estranha. Como é que foi essa união entre vocês? Posso falar? Por favor. A gente já tinha assim, uma grande cumplicidade, né? Porque eu sempre falo com ele, um casamento duradouro não é apenas aquele que tem um grande amor, que tem uma grande paixão, mas quando tem cumplicidade, né? Entender a dor do outro, entender até os erros, né? Não como apoiar o erro, mas entender que somos seres humanos e tal. E quando a gente chegou aqui, meio que a gente já vivia abraçado, mas a gente entrou um no outro, assim, sabe? Entendendo cada passo um do outro. Quando eu quero chorar, eu corro para os braços dele e vou chorar. Porque até então, quando a gente tá perto de mãe, de sogra, né? A gente fica ali, Sim. corre pra mãe, aquela coisa toda. E aqui não, assim, ó, quer chorar, vai pro braço dele, chora. E o que Deus tem feito com a gente aqui, exatamente, tem aumentado ainda mais, sabe? Essa questão de um depender muito do outro, um tá muito perto do outro, entendendo a dor, também entendendo as alegrias, os momentos. Porque eu acredito que é assim que a gente vence, né? É assim que a gente suporta até. E acredito que isso tenha sido também um agir de Deus, talvez até para aproximar mais vocês dois como casal, né? Mas... Como a Netânia falou, lá tinha mãe, tinha sogra, então Alex corre para a mãe, Netânia corre para a mãe. Mas aí Deus leva para um lugar onde acontece que a Netânia tem só o Alex e Alex tem só a Netânia. Então um vai se apoiar no outro, porque agora é vocês dois para tudo, né? Exatamente. Não tem mais tem o conselho da mãe, corre pra mãe, uma ligação, mãe dá o conselho aqui, mas é naquelas situações de apuro que acontecem inesperadas, assim, não tem como Não correr tem. pra mãe. Vocês E a gente aqui, a gente é muito assim, nós três, exatamente, eu, ele e nossa filha. Isso. Eu sempre falo pra ele, aconteça o que acontecer. Mãe não fica sabendo, pai não fica sabendo, sogra não fica sabendo, por quê? Se Deus exatamente falou pra nós, olha, desapega. Não é desapegar fisicamente apenas, mas é emocionalmente, até espiritualmente, sabe? Pra gente crescer em todas as áreas, mas sem depender totalmente da nossa parentela, né? Que a gente às vezes quer crescer mais embaixo da asa do pai, embaixo da asa da mãe. Então assim, Deus, não, eu vou fazer vocês crescerem mais assim, é vocês e eu, né? Sim. Então a gente tem vivido exatamente isso. Eu até né, meio amor? que brinco, eu digo, é a minha vida pela de vocês, né? Que brinca o quê? Porque olha, esse homem aqui tem dado a vida mesmo, viu? Tem dado a vida por nós. Sim. Mas Sim. isso que é o importante, quando vocês se doam por completo, né? Sim. Pra família. É necessário, né? E em relação a... Meu Deus, não fugiu. Não, assim, o que eu ia perguntar é como foi também, né, vocês com uma filha também, né? Porque com certeza tem as dores dela, tem as Meu Deus, amizades, sim. tem aquele círculo que ela já Exatamente. tinha lá de amizades, né? Como é que foi, né? Como que foi essa experiência também junto com a filha, né? Para mim, para nós, né, foi o mais difícil, né? Muito. Porque eu e Netânia, a gente já entende, já ouviu a voz de Deus e a gente já entendeu, né? Cabia a nós só obedecer ali e fazer o que Ele mandou.
Para ela é uma adolescente, moça, né? Mas né? assim, Sim. tudo diferente, o mundo deles são tudo diferente hoje, né? Totalmente. Então, assim, tem amigos, tem colégio, tem igreja aqui, Sim. sabe? E os primeiros dias do mês, ela pegou meio que uma aventura, né? Não, que lugar lindo, que, né? Vai Foi. ser bênção. Depois de 2 meses, 3 meses, ela Ela já viu foi os desafios, ficando- né? Começou a cair a ficha, né? sim. Não, Aí agora é pra valer isso. Aí ela aqui. acordava e falava, ai, que saudade do meu colega. Vamos voltar, Saudade da mãe. minha É. amiga. Aí eu falava, agora que a ficha caiu. E o coração da gente, de mãe e pai, sofre Oh. com isso. Sim. Meu Deus, olha, e tinha dias que ela acordava, ela dizia, por que Deus trouxe a gente pra cá? Sim. Ela perguntava, por que Deus trouxe a gente pra cá? E eu fui falar com Deus. Eu disse, Deus, a paz que o Senhor deu a mim e ao meu esposo, eu quero que o Senhor coloque a paz no coração da minha filha. E eu fui vendo Deus amadurecendo ela, sabe? Dia Trazendo após dia. ela para o lugar da paz, exatamente. E hoje, se você falar assim, vamos voltar. Não, sabe? Eu tenho visto assim, nós temos visto o que Deus tem feito na vida dela espiritualmente, emocionalmente. É uma menina de 16 anos, mas eu converso com ela como uma amiga, sabe? Muitas vezes sento, converso, a gente se abre com ela. E aqui é que Deus tem amadurecido ela, exatamente aqui, sabe? Na solitude, assim, na solidão mesmo, Deus tem transformado em solitude, né? Mas a gente tem visto ela crescer, eu tenho visto ela crescer como uma adolescente, como uma jovem. E para nós, assim, como a gente falou, foi difícil, mas eu sempre dizia para ela, filha, Deus nunca vai tirar a gente de um lugar, mas Ele nunca vai deixar a gente só. Ele pode tirar a gente de lá, mas Ele nunca vai deixar a gente sozinho, né? E as coisas que nós enfrentamos até faz parte do nosso crescimento, né? Faz parte do nosso desenvolvimento como pessoa, como cristãos. E eu tenho visto assim Deus fazer muito na vida dela. E é nesses momentos que Deus está nos moldando, né? Sim. Demais. Para algo muito maior Demais. do que aquilo que a gente já está vivendo, né? Sim. Tem falado bastante para ela, né? Deus também já tem direcionado Sim, mensagem é bastante verdade. para ela que Deus tinha Tem uma coisas área para lindas, ela, que Deus tinha um ministério para entregar na mão dela, né? Então, só confirma. Sim. E outra coisa, assim, que eu tenho estudado e vem repetidamente aparecendo para mim nos estudos, tanto da Bíblia como em estudos sobre o que a Bíblia traz, né? É a gente se focar e não colocarmos na nossa vida um plano B. O nosso plano é aquele. Porque talvez até foi um dos motivos de Deus, não, peraí, vocês estão sempre correndo, não estou dando um plano, Sim. não estou sendo o plano A, né? Verdade. Ou, vamos supor assim, se o plano A de vocês não está saindo conforme vocês estão esperando, vocês estão indo para um plano B, que é correr para a família, que é correr para os pais, né? Sim. E eu vejo, né? Não é o que eu acho, é o que eu estou aprendendo com isso tudo, é que temos que ter aquele plano e se focar. Porque a partir do momento que a gente coloca um plano B na nossa vida, a gente acaba perdendo foco. Demais. E tirou vocês daquele plano. Totalmente. Justamente para o foco de Sim. vocês é esse. Vocês têm que estar direcionado em mim. E a gente já tinha a gente já se assegurava no ministério que a gente tinha, né? Uma equipe muito boa, fazendo a obra do Senhor. Então, assim, a nossa igreja lá, pastor Daniel, pastora Raquel, os nossos pastores lá, gente, assim, nos apoiavam em tudo, sabe? Davam sempre a maior força, eles sempre tiveram um cuidado extremo por nós. E, querendo ou não, a gente também dependia desse cuidado emocional, sabe? Ela sabia tanto, às vezes eu chegava na igreja, eu estava meio triste, ela já sabia. Ela dizia logo, hoje não tá bem, né? Então, assim, a gente tinha essa seguridade, assim, dessas pessoas que nos amam e tudo. Aí Deus disse, tá bom, agora é hora de crescer mais, sabe? E quando eu falo, assim, crescer mais, Jefferson e Alana, é exatamente nessas áreas, né, que a gente se acha muito abraçado, né? Tem muita gente para cuidar de nós, muita gente preocupada com a gente. E aqui, Deus disse, agora eu vou tratar com vocês de forma mais profunda. É porque isso ali já estava confortável para você. Sim, muito. Aí Muito. Vamos tirar vocês fora dessa zona. Aham. E é o que eu vejo muito, né? Deus, ele nos forja como se forja o aço. Né? Meu Deus. Então ele vai
ir justamente nos pontos onde a gente precisa ser trabalhado. E é aquele ponto, muitas vezes, que a gente não quer. Não, aqui não vou mexer, aqui tá tão bom, tá tão legal aqui, pra que mexer nisso, né? E é justamente ali que ele vai, e quanto mais a gente relutar, quanto mais a gente fala, não, tá bom, é dessa maneira que eu vou levar, mais ele vai insistir, e muitas vezes mais ele vai nos chacoalhar para entender. Né? Foi às vezes, vocês estavam relutando, não, teve uma hora que falou, é isso, e acabou. Exatamente quando aconteceu esse chacoalhar de Deus, meu Deus, sabe o dia que Deus pega a tua família e assim, abala todas as tuas estruturas, emocional, física, psicológica, tudo, foi assim, um dia só, um dia. Foi exatamente um dia que Deus nos chacoalhou de forma que ele estava, né, nesse dia que aconteceu algumas coisas assim que Deus queria de fato nos arrancar, porque a palavra do Senhor para nós era essa: eu vou arrancar vocês daqui. Sim. E quando Deus arranca, é com raiz e tudo. E eu disse, meu Deus, como assim arrancar? Então assim, esse dia que aconteceu isso, para Deus nos arrancar, ele estava um pouco distante de mim assim em casa, e eu cheguei perto dele e falei, tu tá entendendo? Ele sim, tô entendendo, é hora da gente sair daqui. Agora eu entendi. Foi. Ele falou, agora eu entendi que é pra gente sair daqui. Então, sabe? Como é esse tratar de Deus, né? Como vale aquela frase, né? Que se torne um só, né? Sim. Você não estava entendendo o chamado, mas né, o Alex não estava, né? Ficava questionando. E os dois tiveram que entender, né? Tiveram que passar por esse processo. Não é só um que passou, foram os dois, né? Os dois. Eu sempre falo, né, que o Deus que fala com Maria é o Deus que fala com José. Sim. Né? Então, assim, eu não podia tomar nenhuma atitude sem antes Deus falar com ele, né? Sem antes Deus chacoalhar o coração dele também. Então, quando eu vi Deus assim, ó, Alex, acorda, pá, sabe? Então, aí ele falou, não, agora é hora da gente sair. É hora da gente sair. Mas quando ele veio, eu falei pra ele, tu sabe, né, que não vai ser fácil, não foi, amor? Sim, foi bastante desafiador, eu tive que ir primeiro. Verdade. A gente imagina que seja mesmo, porque toda mudança, ela tem a tendência a nos causar esse baque, né? Demais. E eu até conversei com o Jefferson, um pouco que a gente conhece da história de vocês, a gente fica imaginando, eu me coloco no lugar de Netânia, assim, eu tô longe da minha mãe, mas não foi algo assim que foi direcionado por Deus sem o meu querer. Foi eu, Alana, querer vir pra cá, longe dela. Mas você que não queria, verdade. Né? Meu Deus, Sim. como eu vou fazer, né? Tá apegada ali à família, ter esse conforto e, meu Deus, eu preciso largar tudo agora. Sim. Como eu vou fazer? Pra onde eu vou? É como se você tá caminhando e os teus pés não têm o chão. Exatamente. Você tá caminhando no escuro, não vê nada, mas você confia naquilo que Deus direcionou. Então, se Deus falou, eu vou fazer porque hoje eu não entendo. Mas amanhã eu vou entender esse processo, né? Sim. E assim, dia após dia, né, amor? Dia após dia, nós temos visto, assim, o cuidado de Deus em todas as coisas, sabe? Porque quando você tá perto da mamãe, né, do pai, dos irmãos, que eu tenho muitos irmãos, então a gente, qualquer coisa, a gente dá uma carreirinha lá, né? Vamos lá, ajuda aqui, você pode ajudar aqui? Né? E Deus disse, então assim, agora toda ajuda vai vir do céu, sabe? Toda ajuda vem do céu. Seja ela pouco ou muito, vem do céu, vem diretamente de Deus, sabe? Enviado por pessoas que Deus usa aqui, usa ali, mas aquelas que vocês não conhecem. Não conhecem nem sabem da nossa história, nem sabem muitas vezes que a gente está enfrentando e chega e Deus usa, sabe? Então, assim, Deus quer exatamente que nós vivamos isso, total dependência dele. É fácil? Nunca vai ser. Mas é isso que a gente tem vivido. Dependência. Sim. É algo que só quem vive que entende, né? Sim. Tem tantas vezes que as pessoas que estão vendo em volta pensam, mas por que essa loucura que eles estão fazendo, né? E como é que foi essa receptividade das pessoas, né? Vamos supor que estavam vendo de fora, não tem esse discernimento. que não tem essa espiritualidade e tudo mais, né? E falaram assim,
Nossa, eles estão com tá tudo tão perfeito para eles. Por que eles vão fazer isso? Por que eles vão sair daqui? Como é que foi isso? Para quem está de fora, né, a visão é totalmente diferente, né? Eu acredito que até nome de louco a gente, ser chamado, a gente foi chamado. Assim. Cara, o cara tá aqui, tá a família tudo perto. A gente não tem certeza se ouviu, mas que chamaram, Sim, né? sim, Chamaram. Pra onde vocês vão? Né? Sabe? Mas para nós foi só fazer. Como o Moisés falou do plano, né? Tem até uma canção que fala, é só Jesus, é o plano perfeito. É. Glória a Deus. Fazer. Sim. A minha mãe até, ela, quando eu comecei a fazer provas de Deus assim, sabe, para estar aqui, porque nossa, todo dia eu pedi uma prova ao Senhor, sabe? Todo dia. Sabe aquele que eu digo, Jesus, eu não posso dar um passo errado, sabe? Eu sou muito assim, Alana, eu digo, porque eu sempre digo, eu prefiro sofrer a consequência da obediência do que a consequência da desobediência, porque quando tu tá passando por alguma provação que é por conta da obediência, tu tem graça para viver aquilo. Tu tem suporte do céu para viver aquilo, mas quando tu desobedece, Deus diz assim, você desobedece. Então assim, se vira, né? Resolve tuas pendências aí. Sim. Então minha mãe ficou assim, minha filha e tal. Eu disse, Jesus, antes de contar para ela que a gente vinha, porque dentro de um mês a gente resolveu isso. A gente vai. E nem todo mundo ficou sabendo, porque Deus disse, todo mundo não precisa saber. Só as pessoas necessárias. Então quando eu fui para minha mãe, falei, mãe, chegou a hora de sair daqui, Aí eu até tinha falado para Deus, pai, se for da tua vontade, assim, porque minha mãe, ela toca no coração dela. Sim, né? E ela sofre de nervo, né? Ela toma remédio controlado. Eu disse, Jesus, se é a tua vontade, a minha mãe vai aceitar assim, sabe? E ela disse, minha filha, eu sabia que esse dia ia chegar, sabe? Aquela paz, aquela calmaria. Eu disse, Jesus, então não tem como voltar atrás mais, né? Deus já estava me confortando para esse dia, né? Sim. Verdade. Então... Aí a gente vê mesmo que é direcionado por Deus, porque Ele vai e toca nas pessoas que precisam ser tocadas, exatamente. Né? A gente não precisa mover um dedo exatamente, nada, porque Deus vai lá e faz. Sim, né? Foi algo que a gente não forçou a chegar aqui. Não, eu vou porque eu tenho que ir, eu quero oportunidades melhores, não. Toda a nossa intenção de estar aqui sempre foi Deus tem algo para nós. E só para fechar, né? Teve um culto que a gente tava na igreja, né? E Deus usou um irmão para nós lá e falou para os irmãos que ali estavam que aproveitasse o máximo, porque o nosso tempo ali já tinha esgotado. Foi. Né? Deus ia nos tirar de lá. Então, foi... Tanto trabalhando na vida da nossa família, como tranquilizando o coração, confortando, quanto os que nos amavam na nossa igreja, né? Então ele fez a obra completa. Porque eu sempre digo, né, para algumas amigas nossas aqui, que quem nos vê servindo aqui, né, acho que a gente começou a servir hoje. Sim. Não. Uhum. Muitas congregações nossas lá no Nordeste, na Paraíba, foram abençoadas. Sim. A nossa igreja mesmo, sabe? Não falo isso para minha glória, não, mas eu falo isso porque eu sei para que Deus me chamou. Né? Então, assim, nós sempre fomos obedientes a estar servindo, ajudando os nossos pastores, as congregações que precisavam de nós. Então, quando a gente faz isso aqui hoje, eu digo, Deus, é só um reflexo daquilo que a gente já fazia, né? Só um reflexo. Então, quando Deus disse para nós, olha, eu tenho um novo povo para vocês, uma nova terra, meu Deus, para onde, Como sabe? Assim? Como assim? E Deus nos trouxe para cá exatamente o novo povo, a nova terra, porque é totalmente fora da minha cultura nordestina, né? Para o povo do sul, assim, Santa Catarina. Gente, é total diferente para mim. Tudo diferente. Então, assim, é um ano, né? Vai fazer um ano agora, dia 21 de abril. Mas ele já fez, né? Que ele chegou um mês antes. Mas assim, a gente tá se habituando agora em muitas coisas, né? Então esse podcast também é o aniversário de vocês aqui, em comemoração ao ano. E a gente nem sabia, Não né? sabia, Sim, é verdade. Então dia 21 faz um ano. Bem depois ainda. Foi, né, bem depois. Sim, bem depois. E nesse período ali, Alex, que você veio sozinho, como foi pra você aqui deixar elas lá? Eu vou preparar, né? O ambiente todo. Esse foi o mais difícil. Essa foi a decisão mais, né? Para os dois, né? Isso. Acredito. Muito. Porque a Netânia tinha a companhia da família, a Esther, Sim. mas é a preocupação, né? O Alex está lá, Sim. num A lugar Netânia, novo, ela sozinho. tem um sobrinho que já estava aqui, já mora aqui há 4 anos. Acho que 3, 4 anos, né? Isso. Ele falou, tio, tu vem aí, né? Fica aqui, consegue um trabalho e em seguida tu manda buscar a tia e a Esther.
Falei, amor, vamos lá. Foi meio que Seja o que Deus difícil, quiser. foi meio... Mas até nisso a gente viu a mão de Deus, né? Isso. Porque a intenção era pra, sei lá, 2, 3 meses eu Isso. vi. Foi, a gente fez uns planos, né, ali para 2, 3 meses. E eu vim, né, a Netânia ficou lá chorando, minha mãe, todo mundo. Nossa. Porque ela tava lá, tava com a família, né, Sim. mas ao mesmo tempo, né? Sim. Mesmo com o Alex já tinha um histórico de trabalho no caminhão e Sim, tudo mais, sim. né? Já tinha, ficava às vezes fora, Ficava. mas é uma situação inusitada, né? É algo novo, né? Bastante desafiador, né? Principalmente na parte da alimentação, né? Falei, meu Deus, o que eu vou fazer lá sem minha esposa? Eu não sei fazer nada. Fala, Mas, Deus. vamos lá. Mas, gente. falei, Toca nesse Deus. homem. Cara, é difícil, hein? Fala a comida gostosa que você sabe fazer? Fritar? Ovos. Aí imagina o sofrimento pra esse homem que só sabe fritar ovos e foi fazer café. bastante Aprendeu. Eu Mas falei, ainda bem Deus. que sabe fritar um ovo. Já pensou se nem Sim. ovo? Exatamente. Meu Deus. Ia comer o quê, Mas né? graças Tem que ser a cozido, no Deus, caso. Ia chegar a Netânia em Blumenau, tá o Alex lá desnutrido, coitado. Meu Deus. Sim, Aí mas a única saída é fazer o miojo, né? E miojo é 3 minutinhos, tá ainda bem pronto. que eu vim pra casa do sobrinho da Netânia. é, E ele tinha acabado de ir acidentado de moto, né? Ele ele tava Um acidente com ele de acidentado. E ele tava com o braço lá imobilizado, né? E eu falei, tio, tu só tem um braço, mas sabe cozinhar. Então eu corto, eu faço o que for preciso aí, tu termina o resto Só aí. cozinha. Sim. Porque a esposa Aí dele, ele tem esposa, mas trabalha, ela né? trabalha. Então só chegava em casa à Aí noite. eu trabalhava, assim que eu cheguei, eu já fui trabalhar, né? Eu cheguei na sexta, na segunda eu já estava trabalhando como Uber. E aí a gente fazia isso à noite. Eu cortava tudo, que eu fazia o que ele mandava fazer ali. Foi até bom que eu até aprendi algumas coisas. Graças a E- Deus. Até nisso Deus trabalha. Deus trabalha. Aleluia. É um aprendizado em tudo, na verdade. Sim. Porque é aquela. Não tava na dependência, né? Sim. A Alex estava na dependência, não. A Netânia sabe cozinhar, então eu não preciso me incomodar com isso, né? Sim, exatamente. É o agir de Deus até nas Oh, mínimas. glória. Foi Não completo. tem aquele louvor lá, Netânia? Me ajuda aí. Deus trabalha diferente do homem. Eles, é, Tem as mãos no controle. exatamente. É bem isso que Foi vocês isso aí. viveram, Bem né? assim, bem Sim. assim. Então, E com um mês, acho que antes de mês, porque tu veio dia 26, 26 de março e 21 de abril, eu e ela, Isso. né? Eu e Chezinha, nós viemos. Então, menos de um mês, né? Sim, ó, Deus agiu de uma forma linda, sabe? Lindo. Aleluia. Trouxeram alguma coisa lá ou é com a cara e com a coragem? eu Deus. vim com a cara e a coragem. Fala o dinheirão que a gente trouxe pra cá. Não, mas às vezes vem, né? Não, Porque lá sim. não tinha casa, né? Não Gente, tinha olha, móveis, nada. Nós- A gente nós tinha vendemos imóveis, tudo. Mas a gente não tinha casa, né? Venderam lá pra Isso. comprar Sim, aqui. já morávamos em aluguel lá, né? Então, assim, a gente vendeu o que nós tínhamos. O que nós viemos pra cá foi assim, foi Nós íamos roupa, construir calçado. Nossa, né? Nós A tínhamos gente lá. veio assim, reconstruir aqui, Isso. sabe? Foi reconstruir. E toda vez que eu queria colocar uma coisa a mais na mala, Espírito Santo, desapegue, minha filha, de tudo e de todos. Ai, meu Deus, sério. Nem mala eu consegui trazer muito, gente. Isso. Foi assim, foi bem dependência mesmo de Deus, sabe? Chegar aqui e recomeçar. Fazendo uma brincadeira assim, né? Eu imagino a Netânia lá, mas Deus, até isso eu tenho que desapegar. Sim! Eu queria trazer minhas roupas, e roupas, e roupas. Ficou muita roupa minha lá. Calçados, Jesus, como assim? Sério, gente. Então, assim, ó, foi um novo rumo de Deus para nós, uma nova história. Então, até na nossa rede social, o Espírito Santo mexeu, sabe? Então, assim, tu vai, porque eu era muito, né, amor? Isso. Eu era muito de postar, eu era muito de fazer alguma coisa e tal. Até nisso o Espírito Santo falou. É coisa nova, então assim, ó, vai ser tudo resumido aqui. O que postar vai ser por minha direção, e não pela tua direção, porque qual foi a minha ideia? Então tá, né, já que eu vou pra um lugar novo, então assim, vou mostrar tudo pro pessoal que me segue, vou isso, Espírito Santo. Quem vai? O Espírito Santo não deixou. Sabe, postava uma coisa e outra, porque foi exatamente, tem sido um tempo, assim, de amassar de Deus mesmo na nossa vida, sabe? Deus tem nos levado a um rumo que a gente nem queria, né, amor? Bem Mas diferente assim, ó, do que nós pensamos. sim, gente, é uma história que Deus tem escrevido
de forma muito justa, sabe? De forma muito justa, mas em tudo a gente vê a mão de Deus, em tudo. Mas tem aquela, né, parte que diz na Bíblia, né? Me deu teu fardo, então o meu fardo, porque ele é leve e o jugo é suave, né? Então, é o melhor que nós temos a fazer, né? Temos os nossos desafios, temos, mas ao invés de enfrentá-los, né, com a força do braço, temos que usar a força do joelho, né? Eu já tentei, não vai. Usar a força do joelho. Até para os casais que estiverem assistindo, os maridos, as esposas, esquece. não tentem com a força do braço de vocês. Não vai, tá, gente? Não vai, por favor. E a força do joelho, o joelho dobrado no chão, se humilhando, pedindo, o coração quebrantado, né? Exatamente. Muitas vezes a gente reluta, às vezes até aqui em casa, às vezes a gente quer fazer da nossa forma, mas não adianta. A gente faz nossos cálculos, pensa, planeja, né? É. Aí Deus vem, como exatamente. Tenho colocado muito frisado assim na minha mente, no meu coração, que sofrer com ele é melhor do que errar. É melhor. Sim. Gente, é melhor, sim. Porque a gente quer tudo direcionar do nosso jeito. Não, eu vou fazer assim porque assim eu sei que eu consigo. Isso. Eu já vivi isso, então eu vou fazer assim porque eu tenho menos chance de acabar errando. Sim. Porque quando é de Deus, a gente não sabe o dia, não sabe a hora, o momento de nada. É tipo assim, é um piso no escuro, é pisar no escuro, né? Exatamente. É pisar no escuro, confiar em Deus só Deus. vem dizer assim que eu quero e você só faz, Sim, né? sim. Exatamente. E ainda meio que prestando bastante atenção. Porque ele direciona o caminho, direciona o nosso trajeto, mas no caminho tem dinamite. É igual um campo minado. Né? A gente não pode andar tipo, não, esse caminho aqui é perfeito, é limpo, né? Então vamos andar aqui. Não, é um campo minado. Você tem que sempre seguir a voz de quem já passou ali. Então, ou de quem nos direcionou, que é Deus, no caso. Né? Então, qualquer momento a gente pode... É pezinho Isso. um atrás do outro, né? E é porque assim, ó, a gente quer ser humano, e eu creio que a Lana e Jefferson têm esse pensamento, a gente não quer sofrer. O ser humano não quer sofrer, gente. O ser humano quer ver a melhor vida possível, né? E tal. Só que a gente não aprende na alegria. Não. A gente desfruta da alegria, é diferente. Dias felizes a gente desfruta, a gente sorri e tal, mas é o dia de perseguição, é o dia de ajuste de Deus que a gente cresce, que a gente amadurece. Né? Então, às vezes, quem conversa com a gente assim, puxa, né, a gente vê Deus em vocês, aquela coisa, eu fico, sei bem, sabe? E eu digo, amém, porque assim, são nesses tempos difíceis que Deus nos molda, né, que Deus põe em nós o caráter dele, então é por isso que a gente tem que se alegrar, é como o apóstolo Paulo dizia, eu sei me contentar em todas as áreas da minha vida, né? Porque é o Senhor que nos fortalece, exatamente. Sim. É o Senhor que nos fortalece. Então, quando a gente se deixa ser moldado pelo Senhor, gente, não sei, mas a alegria, ela é sem fim, sabe? A alegria, ela é sem fim. Um dia minha filha perguntou, mãe, a senhora é feliz? Eu disse, minha filha, sua mãe é a mulher mais feliz do mundo. Seja como mãe, seja como esposa, como filha, sabe? Como serva do Senhor. Eu sou a mulher mais feliz do mundo. Por quê? A gente tem que entender que a nossa alegria independe de coisas, né? Não é de um momento, de umas circunstâncias, mas é do Senhor que nos fortalece. Então é isso. Vamos ser felizes, gente. Vamos ser felizes. Porque quando a gente desiste das nossas vontades, do nosso querer, para obedecer à vontade de Deus, pode nos faltar tudo, mas não nos falta paz. Exatamente. E essa paz, que até mesmo Paulo fala, que ela que excede todo entendimento, meu Deus, o mundo não nos oferece, não tem como nos proporcionar isso, porque o mundo nem sabe, desconhece o que é, né? Isso é só Deus que pode nos trazer, que é essa real felicidade que você disse. Então, por isso, quando alguém perguntar, Netânia e Alex, foi difícil? Foi difícil? Tá doendo ainda? Dói. Passou pouco tempo, um ano? Um ano, gente, sim. Tempo, você assistiu uma vida toda exatamente, lá, né? Exatamente. Ainda dói, é sofrido, ainda é sofrido. Mas a gente tem paz. Tem paz. Porque a gente obedeceu é verdade. a vontade de Deus. Pensa né? numa paz, Alana, que tu consegue dormir assim, se não te acordarem, vai até 5 da tarde. De tanta paz, assim. E eu tenho dito pra ele, né? Profissionalismo. Às vezes eu falo assim pra ele, amor, descansa no Senhor. Ele, mas amor,
óbvio que a gente entende, né, gente? É o homem, ele quer estar ali ou tal. Eu digo, olha, Deus quer exatamente que tu também descanse, né? Mas isso Abra a mão da tua força do braço. da mulher, né? Sim. Eu falo pro Jefferson às vezes a mesma coisa, tá preocupado com alguma situação, mas amor, o que você tem? O que tá acontecendo? Ai, tô preocupado com tal coisa. Descansa no Senhor. Descansar, gente, é o segredo. Sim, é o segredo. Porque enquanto a gente tá ali se matando, às vezes, naquele processo de eu preciso conseguir tal coisa. Meu Deus, Deus já preparou tudo. É verdade. Eu brinco até com a Netânia, eu falo, tá vendo o que a gente tá passando? Aí ela, sim. Aí eu falo, tá, aí tu tá assim, eu vou fazer o quê? Vou descansar. É obedecer, né? Sim. É obedecer. Eu vi até uma história do pastor Luciano Subirá, que ele contou do filho dele, Israel. Quando Israel era criança, ele gostava de se jogar de um lugar alto para o pai dele pegar. Um deles que estava conversando assim na igreja, o culto tinha terminado e ele ficava se jogando do altar para o pai pegar. O pai dele já estava cansado, ele disse, meu filho, se você pular daí, seu pai não vai pegar você mais. E deu aquela bronca nele, ele disse, minutos depois, lá vem Israel, correndo, ele disse, eu vou deixar esse guri cair, eu vou deixar. Ele disse que não conseguiu, foi lá e agarrou. Aí o menino olhou para ele e disse, você é meu pai, você não vai me deixar cair nunca, sabe? Então, quando ele falou isso, eu disse, meu Deus, é exatamente assim, é se jogar, gente. Quando o Senhor diz, confia em mim, é exatamente se lançar, se jogar. Ah, Netânia, pula, tá, Senhor, de que altura? Sabe? Confiando e acreditando que Ele vai nos assegurar. É difícil, não é fácil, porque confiar no Senhor é tu olhar e dizer assim, ok, Jesus, eu não tô vendo nem um pontinho da tua, sabe? Tô vendo nada. Olha para um lado, para o outro, para trás, para frente. É de povo de Israel no deserto. Mas o Senhor estava fazendo o mover do outro lado, mandando um vento contrário para abrir o mar e o povo passar. Então, assim, ventos que muitas vezes nós achamos que é contrário, não. É Deus abrindo o mar de lá para cá para nós, sabe? Então, isso é descansar no Senhor, sabe? Entregar tudo, confiar, mesmo chorando. Tá, gente? Eu não estou dizendo que confiar no Senhor tu vai viver sem chorar, vai chorar, mas acreditando que o teu Pai, sim, o teu Pai Celestial supre toda a necessidade. Esse é o segredo. Mas a Bíblia traz, né, que vai ter, né? Vai ter dias difíceis. Por quê? Porque nós vamos viver na graça quando a gente estiver lá junto dele, né? Ali sim. Não é aqui que nós vamos viver. Exatamente. Então aqui é só o nosso preparativo para isso. Sim, né? sim. E depois, assim, olhando depois desse um ano que vocês agora estão completando, né? Essa nova vida, nova jornada, né? Olhando para trás, como é que está sendo? Fique à vontade. Depois eu respondo, já falei demais. Pra mim, eu falo pra ela fala assim, esses dias ela brincou assim, amor, já aprendeu a amar esse lugar? Já gostou desse lugar? Eu olhei pra ela assim, eu falei, amor, tô me adaptando. Né? Se eu olho pra trás assim ainda, eu preciso desapegar de muita coisa. Eu acredito que é igual uma criança quando nasce, com 1 ano. Você ainda está rastejando, ainda está aprendendo a andar. Tem criança que aprende rápido, antes de 1 ano já está andando. Mas ali, eu estou me adaptando. Mas assim, eu tenho dado glória a Deus, graças a Ele, todos os dias. Porque, como ela fala, a paz, eu tenho sentido a paz. E eu tenho conseguido já esquecer algumas coisas que eu pedi a Deus. Tinha até medo de estar aqui e o meu coração tá lá. Então, Deus, eu quero estar aqui por completo. Por completo? Né? Minha mãe, minha família tá lá, mas eu quero estar aqui por completo. Sim. Sabe? Então... Um dia fizeram uma pergunta para mim naquelas caixinhas do Instagram e perguntaram, Netânia, muita saudade aqui. Eu falei assim, ó, a minha saudade, é claro, é da minha família, dos meus amigos que ficaram lá. Porém, o saudosismo, ele não faz bem. Porque quando tu vive no saudosismo, tu não vive o que Deus tem pra tu no futuro, sabe? Sim. Nem no presente, nem no futuro. Tu quer viver a tua vida lá atrás. Ai, que saudade disso. Ai, que saudade daquilo. Então, assim, você deixa de viver aquilo que Deus já tem preparado pra você futuramente. Né? Eu até falei, né? Eu tenho, gente, saudade sim, claro. A família, amigos, mas eu não vivo me lastimando e dizendo, Deus, por quê? Sabe? Não. Eu tô aprendendo a viver aqui.
E sério, Alana, é um amor que Deus tem colocado, assim, por esse povo, por essa terra, sabe? Eu sempre digo ao Senhor, a Ele, amor, vamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Com alegria, mesmo chorando, mas vamos fazer com alegria. E olhando para trás, eu olho e digo, meu Deus, 1 ano, mas é outra Netânia. 1 ano só, mas é outra Netânia, sabe? É outra esposa, é outra mãe, é outra mulher, porque, de fato, quando Deus te tira de um conforto, Ele quer gerar em você mais resistência, equilíbrio em todas as áreas. Então, é isso que nós temos aprendido de Deus, sabe? Ser maduros, equilibrados, porque se essas situações que nós enfrentamos aqui, se nós não tivermos equilibrados em Deus, acabou. Tu pega as tuas coisas e volta, sabe? Então, nós temos visto Deus nos equilibrando totalmente, sabe? Principalmente na área emocional e espiritual. Então, é isso. Olhar para trás e dizer, Senhor, eu precisava desse tempo. Eu precisava viver isso. Eu precisava abrir mão de tudo aquilo que o Senhor já tinha me proporcionado. E se Deus não tivesse gerado todo esse processo, talvez vocês não teriam essa visão hoje. Exatamente. E não estariam vivendo dessa forma, Uhum. porque o estar lá, naquele conforto, no acomodismo, vamos dizer, de certa forma, não fariam vocês enxergar dessa forma tudo isso, né? Exatamente. Isso. Exatamente, porque o que nós vivíamos lá, sim, era a promessa de Deus, a gente vivia debaixo de obediência dos nossos líderes, da nossa família, porém chegou um momento que nós já fazíamos, nós já tínhamos o hábito de fazer, né? Então, quando Deus percebeu que eu já estava vivendo para aquilo, tipo assim, ela vive para o ministério de louvor dela, sabe? Para a banda. Ela vive para isso. Então, Deus pediu para nós, né? Pediu para nós, assim, me dê tudo que você tem. Então, assim, eu até falo para algumas amigas minhas, eu queria abrir aqui para vocês, que 1 mês antes de nós decidirmos, assim, vir para cá, o Espírito Santo me acordou, assim, de madrugada. E ele me fez fazer uma oração. Eu não queria fazer essa oração, mas foi direcionada pelo Senhor. E ele começou dizendo, me dê tudo que você tem. Me dê ministério, me dê sua família, me dê a sua vida, me dê tudo. E eu comecei... Alana, era uma sensação de morte, sabe? Eu tinha uma sensação de morte nessa oração. Era como se eu estivesse morrendo totalmente, entregando tudo que eu tinha para o Senhor. E dali eu percebi que aquilo que eu achava que era meu, sabe? Que Deus tinha colocado nas minhas mãos, não era meu. É a promessa, né? Ele fez a promessa a Abraão, cumpriu, depois pediu. Ele pediu para ver, para provar para nós, não para ele, que ele sabe, mas para provar para nós o que é que está no nosso coração. E nessa oração eu falei, amém, Senhor, está aqui. Dói, mas está aqui. Se é por amor a ti, eu abro mão de tudo, mas eu quero viver aquilo que o Senhor tem para nós. E estamos aqui, né, amor? Chorando, sorrindo. Estamos aqui. E com certeza a obediência de vocês está gerando grandes frutos, né? Sim. Sim. Através da obediência de vocês, agora passando isso tudo, eu tenho total certeza, assim, que foi algo direcionado para Deus, por Deus, que isso vai, às vezes, acordar o que está apagado dentro de muitas pessoas. Sim. Não falando só de casais, mas pessoas com ministério que, às vezes, Deus já está falando, já está tocando, e as pessoas ainda estão relutando, como aquele Alex lá no começo ainda não. Eu ainda se acho prende, que né? não vou, não dá pra Tenho Aham. dúvida ainda se é ou não, né? Já perguntaram para mim, Netânia, como viver, chamar de Deus? Eu digo, só obedecer. É só ir. O segredo é a obediência. Se tu tem a certeza que foi para isso que Deus te chamou, só vai. Ele se responsabiliza. É óbvio que a gente se prepara, né, Alana? É óbvio que a gente se prepara para aquilo que Deus tem para nós, que ninguém vai como um leigo. Sim. Eu queria cantar, não sabe cantar, então eu vou cantar. Não vai cantar, vai se preparar para cantar, né? Então, assim, primeiro tem o preparo, claro que é da nossa responsabilidade, porém, se Deus te deu a graça para aquilo, só vai. Se Deus te chamou, vai Alana, vai Jefferson, e Deus vai abrindo os caminhos e se responsabilizando. Se Deus deu o dom, Exatamente. né, se foca Sim. e se prepara, né? Sim. Que, você recebeu muitas vezes uma profecia, não, ó, teu dom é de ministrar, teu dom é de louvar, né?
Mas não adianta só ter o dom, Não porque você adianta. recebeu Sim. a profecia. Não quer dizer que o dom já está em você. Isso. Deus está te orientando, faz isso, Isso. vai nessa direção, que Exatamente. eu vou te preparar. Como eu acho que foi o apóstolo Paulo, né, que falou para Timóteo, ó, desperta o dom que é em ti. Ou seja, Timóteo era dotado de dons. Né, mas nós Ele temos vai que despertar. cultivar esses dons. Sim. Né? Deus não faz nada sozinho. Exatamente. Se fosse dessa forma, ele não teria criado Sim. o Adão e Eva, iniciado todo esse processo da humanidade. Se fosse para ele fazer tudo sozinho. Ele nos dá os dons, mas nós precisamos estabelecer em nós aquele... Eu vou treinar Sim. para fazer aquilo que Deus Sim. direcionou. E quando é direcionado por Deus, a gente sabe, a gente sente e a gente vai correr atrás. Então, Netane e Alex, a gente quer agradecer a participação de vocês, né, mais uma vez, por terem aceitado esse convite tão prontamente. A gente também fica feliz, a gente tem se sentido honrado e, de uma certa forma, também está participando dessa caminhada de vocês, né, no dia a dia, né. E eu queria, né, a gente queria pedir para vocês passar para quem está nos assistindo, né, algumas dicas, alguns conselhos, né, de como receber e como aceitar e o que fazer para esses casais que têm esse chamado, né, de Deus, aqueles que têm medo ou aqueles que anseiam, né, pelo chamado, né, aconselhem eles, dê alguns conselhos para o dia a dia deles, como eles podem ter isso na vida deles. Ok. O meu conselho é, principalmente para vocês, mulheres, se é o esposo de vocês, que sempre está ali na linha de frente em relação ao ministério, o que vocês prontamente devem fazer é estar junto, auxiliando em tudo, porque ministério do esposo não cresce se a esposa não está auxiliando. Da mesma forma, o ministério da esposa não vai para frente se o esposo não está auxiliando. Na verdade, lá em casa a gente sempre fala, né? Não é o meu ministério, é o nosso ministério. A minha filha faz parte, o meu esposo faz parte. Nós crescemos juntos. Então, assim, não precisa ter medo. É claro que a gente tem um temor, porque a obra é do Senhor. É sempre uma responsabilidade muito grande de fazer a obra do Senhor. Porém, o medo, ele nos trava. O medo, ele impossibilita a gente de viver aquilo que Deus tem para nós. Então, se há algum medo, Porque assim, quando nós temos medo, nós confiamos em nós, né? Todo medo que nós temos, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Exatamente, se a gente for fazer da forma que nós queremos, talvez a gente não dê conta. Mas se nós dizemos, eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme o Senhor quer, sabe? Busca o Senhor, buscar ouvir a voz dele. Muitas vezes esse ouvir a voz dele, você vai estar sozinho. Às vezes Deus vai te deixar sem amigos, Deus vai te deixar sem famílias. Então, assim, para tu ficar só para ouvir a voz dele, né? Eu sempre falo que a multidão, muitas vezes, impede que nós venhamos ouvir a voz de Deus nitidamente. Então, às vezes, para nós ouvirmos a voz dele, da forma que ele quer que nós venhamos ouvir, para a gente obedecer e ser direcionado por essa voz, nós muitas vezes vamos ficar só. E faz parte. Mas não tenha medo que esse só é só a gente em corpo, mas toda hora, em todo momento, Ele está presente. o Espírito Santo vai estar presente. Direcionando né, cada meu amor? passo, Sim. cada detalhe, ele Sim. cuida de tudo. Sim. Né? Então, confiem. Sejam sempre direcionados pelo Senhor. Sim. Sempre. Deixa eu só falar aqui, e eu queria muito que você colocasse isso. E ouçam pessoas que têm mais experiência com o Senhor do que você. Bastante. Sempre busque ser aconselhado por pessoas. Caminhe, né? Exatamente, caminhe com pessoas que já viveu aquilo que você está vivendo, que está passando por aquilo que você, que já passou por aquilo que você está passando, crescendo e nisso você vai sendo orientado e Deus vai te fazendo crescer também quando você decide caminhar com pessoas que têm também direcionamento de Deus, tá? Esse é o objetivo central Sim. do que nós estamos fazendo aqui, né? A gente teve essa ideia, né? O casal bem sucedido é justamente isso, trazer experiências de pessoas que já vivenciaram, né? Que já têm a sua autoridade em poder estar repassando para os outros, né? E trazendo essa lição de vida, né? Baseado naquilo que Deus nos direcionou, né? Sim, sim.
falou tudo, esse é o objetivo, né? De trazer essas experiências que pessoas já tiveram, né? Já passaram por essas situações, para elas trazerem, né? À tona isso. Né? E eu acho que essa palavra bem-sucedido, né, Alana e Jefferson, tem muita gente que distorce essa palavra, né? Acham que apenas ser bem-sucedido, a nossa memória já vai logo para o financeiro. Faz parte. Mas nós, como estamos falando aqui, tratando sobre o ministério, e hoje, bem-sucedido no ministério para algumas pessoas é estar em holofotes. Sim. Mas ser bem-sucedido é você exatamente andar em obediência com o Senhor e você ver frutos daquilo que Deus fez você plantar. Se você plantou e você vê frutos, isso é ser bem-sucedido no ministério que o Senhor colocou você. Glórias a Deus. Amém. E esse é o intuito desse podcast, Sim. trazer para as pessoas que ser casal bem-sucedido não é só isso, como você falou, financeiro, porque a nossa memória já vai puxar diretamente isso. Sim. Mas se a gente parar para analisar, tem muitas coisas que precisam ser trabalhadas nesse casal bem-sucedido, né? Então eu queria agora que juntos a gente pudesse fazer essa oração. Amém. Em prol desse fortalecimento, desse encorajamento, que Deus traga isso para esses casais, para essas pessoas, para que eles possam viver esse chamado como vocês, Amém. Como a gente, porque nós também temos um chamado, também estamos passando um processo igual a vocês. Hoje o foco não era o nosso ministério, mas a gente também vai abordar mais tarde esse processo que a gente está passando, né, amor? Porque o nosso começou agora e para nós também tem sido uma batalha espiritual assim, muito grande. Sim. Netânia e Alex vão me entender completamente como é, mas a gente está aí obedecendo a vontade e o querer de Deus, porque não é mais o nosso. É verdade. Não é mais viver para nós. A gente se sacrifica todo dia, né? Tudo sobre ele. E que a gente possa passar isso, então, para essas pessoas. Amém. Orar juntos, buscar juntos, para que todo mundo venha a ter essa convicção de que obedecer a Deus é o melhor para todos nós. Exatamente. Né? Exatamente. Então vamos orar, então. Amém. Pai, queremos te pedir, Senhor, que neste momento o Senhor ilumine a vida e o casamento de todas essas pessoas, esses casais que nos assistem. Derrame, Senhor, a sua graça, dê força e sabedoria, ânimo e discernimento, Amém. Senhor. Direcione eles a fazerem conforme a tua vontade. Amém, Toma, Jesus. Pai, as nossas vidas em tuas mãos. Enche-nos do teu Santo Espírito e nos dê a tua paz. É o que te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, para finalizar, acho que o ministério de vocês é louvor, né? Mesmo que a gente vai aqui no Gogó mesmo, né? Só pedir para o pessoal curtir o vídeo para que seja direcionado e alcance o máximo de casais possíveis, né? Que dando o like lá, o YouTube entende que é um conteúdo relevante, né? E apresenta para mais pessoas e se inscrevam no nosso canal, é um canal que está começando agora, é novo, né? Compartilhar também. Compartilhar, né? você vai deixar também no teu canal aqui na descrição para quem quiser também, né, que não conheça ainda, acompanhar como é que é essa trajetória de vocês, né? Sim. Também fique à vontade e para agradecer, fique à vontade. Muito obrigada, Alana, Jefferson. Eu só tenho que desejar tudo que Deus tem para vocês que seja cumprido, né, na vida de vocês. Que Deus venha cumprir mesmo na vida de vocês aquilo que Ele já tem começado, né? E Ele continuará aperfeiçoando essa obra que Ele começou em vocês. Eu tenho certeza disso, tá? Como a gente tá falando mais aqui, casais, famílias, eu vou cantar. Quer agradecer antes de eu cantar? Sim. Agradeça. Eu também quero agradecer ao irmão Jefferson, à irmã Alana, né? Por abrilhantar essa nova esse podcast, né, que vai ser bênção para a vida de casais que estão, como o irmão Jefferson falou, com um ministério assim meio que retido, né? Verdade. Tem medo de viver o chamado, né? Vocês compartilham que vai ser bênção para a vida de cada um. E desde já eu agradeço a todos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.
Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Que esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso aí, palmas para nós. Yes! Mas a gente conseguiu.